Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu sou Kelly Varela, sou produtora de conteúdos do Mágicas de Mãe e também aqui do Mais Que Autismo. Se você não sabe, o Mais Que Autismo, ele é produzido pelo Mágicas de Mãe, que é um site que fala de assuntos relacionados à maternidade, à criação de filhos de forma positiva. A gente dá muitas dicas ali desde a gestação dessa mãe, né? Até quando o filho já tá bem grandinho. Então, se você quer saber também desses assuntos, aproveita, ó, se inscreve aqui nos links das nossas redes sociais. Eu sou Kelly Varela, sou arte educadora, sou especialista em comunicação, tenho formação também em análise do comportamento aplicada às neurodivergências. E aí, gente, eu quero já começar pedindo para que vocês se inscrevam no canal, deem o seu joinha, ó, dá seu like aqui nesse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas. Assim é uma forma que a gente encontra de mais gente ter acesso ao nosso conteúdo. Se você acha que o nosso canal aí é merecedor, né, da sua contribuição financeira também, você pode nos ajudar de duas maneiras. Uma delas você pode se tornar membro do nosso canal e a gente tem benefícios para os nossos membros, ou você pode também, ó, apontando seu celular ali pro QR Code. E o que acontece? A hora que você apontar pro QR Code, vai abrir um Pix, né? Para você contribuir ali quanto você quiser, se você achar que é merecedor, que você pode contribuir ali com a quantia que você achar, né, pro canal, você vai estar nos ajudando. Então é isso, né? Já fizemos nossas propagandas, mas o mais importante, não esquece, se inscrever no canal, tá? Compartilhar, comentar, que dá engajamento aqui pra gente. Então hoje, semana passada, a gente conversou com a doutora Anita Brito. Vocês estavam lembrados, né? Que a gente entrevistou a doutora Anita, o Alexander e o Nicolas. E aí a gente dividiu o episódio em 2. E hoje a gente vai falar com o Alexander e com o Nicolas. A gente conversou com a doutora Anita Brito e agora a gente vai continuar a conversa ali na família, gente, com o Alexander Salles. É isso aí. Obrigado. Obrigado, Kelly, pela oportunidade. Pra gente é um prazer estar aqui, principalmente em família. E a gente deu uma separada nos assuntos aí, né? A Anitta falando primeiro, agora eu. E daqui a pouco o pessoal vai ter o Nicolas aí também. A gente queria aproveitar mesmo, né? Mostrar essa questão de como a família faz total diferença ali na vida da pessoa autista, né? Kelly, de fato, assim, eu acho que hoje, de uns anos para cá, né, e a gente teve uma experiência, né, em relação a isso muito mais de tentativa e erro, de vivência lá no passado. O Nicolas, ele tem 25 anos hoje, então quer dizer, há 23, 24 anos atrás era completamente diferente do que a gente falar dos cenários de hoje, né, na questão do diagnóstico, na questão de oportunidade de terapia, de conhecimento, de informação, né? Então, na verdade, assim, hoje a gente percebe que as famílias, elas têm tido a oportunidade de se empoderar mais com essa questão do diagnóstico, traçar histórias, né? Traçar planos de trabalho, de desenvolvimento com suas crianças, né? E adolescentes e adultos que são diagnosticados tardiamente, e tem a oportunidade de gerar qualidade de vida maior para essas pessoas, né? Então, quando vocês souberam, eu tive a visão da Anitta ali, né? Eu acho legal a gente escutar os dois falando, né? Porque eu falo que é bem mais comum eu receber uma mãe aqui no podcast do que receber um pai. Sim. Porque a gente vê cada vez mais homens se envolvendo, mas ainda é um número maior de mães que se envolvem nessa questão de ir atrás de um diagnóstico, né? E tudo mais. Como foi pra você, assim, lá atrás, nessa fase do diagnóstico? A gente costuma dizer que a nossa família, assim, ela teve todas as experiências, assim, né? Não só na questão do nível de suporte do Nicolas, que o Nicolas na infância era um autista nível de suporte 3, né? Para quem não está habituado ainda, quando a gente precisa, o nível de suporte 3 é quando você precisa de suporte para 100% das coisas que você vai fazer. O nível 2 de suporte um pouco menos, né? Um pouco menos de apoio, e o nível 1 quase não precisa de apoio, mas tem os seus desafios, também precisa, obviamente, de apoio em algum momento. E na questão do diagnóstico também a gente teve essa variabilidade, vamos dizer assim, porque, por exemplo, a Anitta,
ela não passou pelaquela trilha, vamos dizer assim, um pouco mais comum, que a gente normalmente vê, aquela história que a gente usa até na comunidade de luto, né? Aquela ideia de que você tinha um filho desejado e que aquele filho não veio e que agora você teve o diagnóstico e tem que se habituar agora com uma nova realidade, com um novo filho, com uma nova trajetória. Então, esse, na verdade, foi o meu caso. A Anitta, mesmo quando ela ainda não tinha o diagnóstico, ela começou a trabalhar as questões do desenvolvimento do Nicolas. Quando o diagnóstico veio, para ela, a vida que seguiu também foi tranquilo. Eu sempre neguei, nos primeiros anos, né, essa questão do diagnóstico, até porque os médicos também diziam que meu filho não tinha nada e que o desenvolvimento dele ia acontecer e que ele estava no tempo dele e que a gente tinha que respeitar isso. Então, quando o diagnóstico veio para mim, realmente foi assim, foi um baque, foi uma paulada, e eu passei por todas essas sensações aí que a gente fala na comunidade, né, de luto, de não entender por que isso tinha acontecido comigo, de querer arrumar uma culpa, e eu passei por todo esse processo, né, e foi muito bom, porque eu tenho uma esposa maravilhosa, né? A Anitta, ela teve toda essa, vamos dizer assim, essa paciência, né? De esperar, de entender, de me entender mesmo a gente passando por um momento muito complicado, porque você imagina que há 23, 24 anos atrás, essa questão do diagnóstico, a gente não sabia, a gente não tinha a condição que a gente tem hoje de saber que, independente do nível de suporte que a pessoa tenha, a gente consegue buscar uma qualidade de vida para ela através das terapias corretas, através daquilo que a gente busca com evidência científica. A gente não tinha essa informação lá. Então, o que eu ouvi quando os médicos voltaram atrás e disseram, realmente, cara, teu filho está no espectro, ele é autista, eu ouvi coisas do tipo, seu filho nunca vai falar com você, e o Nicolas era não verbal, cara, ele vai ser para sempre dependente de você, não tem muito o que fazer, autismo é muito definitivo. Então essas coisas realmente me levaram para um lugar assim bem sombrio, assim, bem triste, né? E eu passei por todas essas sensações aí. Porque quando você recebe um prognóstico também, eu conversei com a Anitta isso, né? A gente tá falando de 25 anos atrás lá, Isso. que era outra realidade. A gente não tinha tanta informação quanto a gente tem hoje, né, Alex? E hoje você já sabe, já tem uns caminhos mais certos, né, a serem seguidos, assim, então acho que tem mais informação a respeito. E antigamente era descobrindo no tato ali, né? Descobrindo no dia a dia, né? Eu brinco que a gente começou lá atrás, quando era tudo mato, e a gente tava com a foice na mão, assim, né? Tirando o mato para construir a estrada, assim. Não falo isso também de uma posição, tipo, querendo dizer, sou o cara que começou lá atrás. Não é isso. Acho que não tem mérito nenhum. A gente estava naquela situação, era o nosso tempo, e a gente começou a fazer um trabalho porque a gente entendeu que o não a gente já tinha, a gente tinha que correr atrás da felicidade de trabalhar isso com o nosso filho, né? E hoje, Kelly, uma coisa que é complicado, que às vezes eu penso assim, né? Hoje a gente tem, por exemplo, muito mais acesso à informação, a gente sabe que o diagnóstico precoce vai ajudar no prognóstico de vida dessa pessoa e em como que o futuro dela vai se determinar, enfim, a gente sabe um monte de coisas, mas infelizmente ainda em 2024 a gente ainda tem pessoas que estão passando um perrengue danado, que tem dificuldade de diagnóstico, tem dificuldade de acessar os dispositivos públicos, de cuidar dessa questão do diagnóstico. Ainda nós temos muita informação ruim de acesso para essas pessoas na internet. Então hoje, se a pessoa ela não tiver assim o mínimo de disposição, o mínimo de conhecimento, de dar uma garimpada, dar uma filtrada, eu costumo dizer separar o joio do trigo, ainda pode ser que ela caia de repente num caminho aí que, ao invés de ajudar o processo dela de desenvolvimento, na verdade pode até atrapalhar. No nosso país a gente tem questões, acesso ao diagnóstico é muito difícil, porque as pessoas dependem ainda, né, muito da questão
do Sistema Único de Saúde, a gente sabe que tem filas, que as pessoas não têm acesso, e aí muitas vezes também não tem depois... É porque é muito caro tudo também, né, Alex? É muito caro, e aí a pessoa às vezes não tem informação mesmo, instrução para ir procurar e ter esse discernimento ali. Então, você tem que... Eu acho que é um caminho muito grande ainda, que aí a gente consegue talvez diminuir um pouco quando a gente faz uma entrevista aqui, quando vocês dão uma palestra, todos em família, sabe? Tipo de mostrar que, ó, o caminho não caia por ali, que né, você pode pegar um caminho ruim, né? Infelizmente, hoje, assim, você ter grana, né? Você ter dinheiro te dá acesso, te abre portas, mas não necessariamente vai te garantir o sucesso se você não estiver indo pelo caminho errado, porque a pseudociência também é cara. Então, se você for gastar grana com pseudociência, você vai desembolsar um dinheiro e vai pagar charlatões aí que estão a fim de ganhar dinheiro com a dor das famílias, né? Mas, assim, o caminho, às vezes, que você não precisa, de repente, despender de muito dinheiro, é um caminho que vai te tirar muito tempo, né? Eu uso a gente como exemplo, até porque na nossa época não tinha essas terapias, a gente não falava de análise aplicada do comportamento como a gente fala hoje, né? Então tudo era muito difícil. Então tudo que a gente fez sem dinheiro. Primeiro porque a gente não tinha, porque também não tinha muito quem pagar para fazer isso, né? Então, assim, a nossa casa ela virou um laboratório. Tudo que a gente trouxe para dentro de casa para trabalhar o desenvolvimento do Nicolas foi baseado na ciência ABA, pessoal, né? Análise aplicada do comportamento, análise do comportamento aplicado. Então, isso foi a nossa base, foi a fonte que a gente bebeu sempre, mesmo que não existissem ainda esses profissionais, né? O que hoje a gente tem acesso. E outra coisa que a gente utilizou muito foi dos dispositivos mesmos, os públicos, né? Então, as universidades, a gente buscou onde tinham grupos que eles estavam trabalhando com atendimento gratuito através das próprias universidades. Então, a gente teve, na época, se inscreveu nesses programas da Universidade de São Paulo, na parte de fonoaudiologia. A gente se inscreveu na Universidade Presbiteriana Mackenzie, na ocasião também, tinha um grupo de trabalho deles lá que eles atendiam, até porque a gente não tinha recurso mesmo financeiro, então para a gente era fácil conseguir entrar nesses lugares, porque era só você provar que você não tinha grana, né, que você participava desses grupos de estudo, tal. A PUC também tinha alguns grupos de estudo que a gente participou na ocasião. Então hoje, assim, só que é muita coisa que demanda tempo, você tem que se deslocar de um local para o outro, você tem que... E que muitas vezes você precisa, como que eu posso dizer? Você precisa de muito tempo. Então, na ocasião, mesmo a gente tendo uma vida complicada na questão financeira, eu tive que deixar de trabalhar, porque na época a Anitta, inclusive, tinha uma situação profissional melhor do que a minha, para eu conseguir correr com o Nicolas, né, 24 horas, né? Meio de semana, fazer essas correrias com ele e tudo, né? Então, dá para fazer, mas a gente precisa ter muita disponibilidade de correr atrás da informação, né? E a informação correta e, às vezes, utilizar de muito tempo, né? Você falou de um ponto que eu acho que pega para todas as famílias, né? Que é o impacto financeiro que gera. Porque é isso. Você falou também ali de se buscar. A gente tem uma questão de uma síndrome rara com a nossa filha e a gente não encontra quem conheça. Então é raro e raríssimo. Então a gente vai para São Paulo, vai para não sei onde, vai para não sei onde. Para onde tá dizendo, estamos indo, né? Nesse sentido. Só que aí isso vai abalando tanto, não só a questão financeira, mas o emocional também dessa família, né? Com certeza. Com certeza. Porque você não tem as respostas e também porque se você não tem dinheiro, vamos falar bem sério, compromete muito a questão do bem-estar dessa família, né? Até porque, assim, se você estiver fora do eixo das grandes capitais, você já vai ter uma dificuldade porque você não vai estar perto das principais universidades que estão fazendo pesquisa em relação a isso, ou dos centros médicos ou das grandes clínicas. Então aí já vai te dar
um gasto maior, porque você já precisa se preocupar primeiramente com o fator logístico, que é se Onde vai deslocar ficar? para isso. Né? Onde eu vou ficar, o que, que eu vou comer, vou para uma cidade que eu não, às vezes não tenho ninguém que eu conheça lá. Então, quer dizer, isso obviamente que vai te trazer aí mais vamos dizer assim, uma dificuldade para você se programar, né? E outra questão mesmo de você estar perto dos locais, né, o máximo de tempo possível para você, de repente, bater numa porta, procurar um médico, procurar um especialista, até mesmo, até no caso que você citou da sua filha que tem uma síndrome rara, você trocar ideias, porque muitas vezes da conversa pode vir uma indicação de um estudo, de algo que foi descoberto para aquilo. Então, estar perto desses núcleos, né, desses clusters, desses centros, onde você está gerando ciência, é muito importante, que muitas vezes você vai ter que beber daquela fonte ali para correr atrás de um tratamento ou de algo que dê uma luz aí para a melhoria de vida da qualidade dessas pessoas, né? Sim. E quando você falou ali também, Alex, que ele teve prognóstico de que seu filho não vai falar. Sim. Ele chegou aqui e ele falando, ele dá palestra, ele, né, tal. Como que foi esse processo, assim, até ele falar? Como que, você lembra como foi? Kelly, eu até falo isso muito nas minhas palestras, assim. Tudo isso pra gente foi muito, pra mim pelo menos, foi muito ruim. Porque a gente idealiza, né, o filho que a gente vai querer ter, a gente cria uma série de expectativas, tal. Eu sei que isso está errado, né? A gente não deve ter expectativa em relação às pessoas, e a gente tem que querer que elas sejam felizes, trilhem o caminho, a história delas. Mas eu trilhei, né? Eu criei uma série de expectativas em relação ao meu filho. Então, quando eu recebi esses diagnósticos assim mais pesados, de que a gente não tinha muito o que fazer em relação a isso, foi muito ruim, assim, né? Então, eu cheguei num determinado momento, Kelly, que eu percebi que algumas coisas eu não ia ter em relação ao meu filho. Então, eu costumo dizer que no período mais triste da minha vida, nem nesse momento eu deixei de sonhar. Então eu passei a entender que meu filho, eu precisava redirecionar os meus sonhos. Então eu falei, cara, se ele não vai ser um engenheiro, não vai ser um médico, não vai ser seja lá o que eu desejei que um dia ele fosse, cara, eu preciso brigar para que ele seja pelo menos uma coisa, cara. Eu quero que ele passe por essa vida, enquanto eu estiver aqui por ele, que ele passe da melhor maneira possível. Então eu quero que ele seja uma criança feliz, eu quero que ele seja um adolescente feliz, eu quero que ele seja um adulto feliz. Então eu passei a brigar por essas coisas. Então acho que quando eu mudei essa minha rota, eu troquei os óculos com os quais eu estava enxergando a minha vida, eu acho que a coisa ficou mais simples, ficou mais leve, porque eu passei a comemorar as pequenas coisas, né? Passei a comemorar o dia que ele conseguiu pegar na caneca e tomar o leite, o dia que ele saiu da fralda e foi no banheiro sozinho, sabe? Eu comecei a comemorar o dia que ele passou o dia todo sem gritar, sem chorar. O Nicolas, ele teve um mutismo seletivo quando ele tinha mais ou menos uns 3 anos e meio. Ele parou de falar completamente, ele não tinha mais reação nenhuma. Ele ficou quase até os 5 anos e 8 meses nessa condição, sabe? Ele teve uma regressão muito forte. Então tinha dia que eu olhava pro meu filho assim, cara, eu queria só queria ter um sorriso dele. Então essas coisas, Kelly, elas foram me tornando assim um cara que passou a valorizar as pequenas coisas, entender que a vida, que a felicidade, que as coisas boas, elas vêm de pequenos fragmentos que a gente vai coletando. Então eu passei a valorizar essas coisas, né? E muito isso em função da minha experiência com o Nicolas, porque o autismo, ele ceifa, né, cara? Ele é uma guilhotina, né? Ele chega na família e tira ela do social, tira ela da sanidade, tira ela do convívio com as pessoas, tira ela de qualquer eixo, né? Tira o alicerce da família. Então, passar por isso, na minha experiência, foi muito complicado. Assim. Eu tive
muita misericórdia de Deus, eu acredito dessa forma, que foi muito misericordioso comigo, que não deixou eu enlouquecer, né? Conseguir permanecer por pior que fosse assim, a situação, a tristeza, aquela coisa de você digerir tudo, né? Porque a preocupação maior, assim, não é que eu queria que meu desejo não é assim, eu quero que meu filho seja normal, não é isso. Eu quero que meu filho seja, eu quero que meu filho, não era isso que passava na minha cabeça, eu quero que ele seja uma pessoa normal, que ele seja, cara, porque se a gente for definir o que é normal, a gente não vai para lugar nenhum, né, cara? Porque todo mundo é diferente, todo mundo, a gente não consegue, nunca vai conseguir estabelecer isso. O problema não era esse. Eu olhava para o meu filho e ele tinha um comportamento completamente alheio a qualquer coisa que estava acontecendo, né? Então eu falei, meu, como que vai ser a vida dessa criança quando ele for um adulto? Então, assim, o que me moveu foi a fé, né? O desejo de viver um dia de cada vez com ele, curtir os pequenos momentos e fragmentos de desenvolvimento que ele fosse me trazendo. E o mais importante, brigar para que ele tivesse qualidade de vida e que ele fosse feliz e que ele trouxesse um sorriso, né, de vida, né, era isso que eu queria. Meu objetivo passou a ser esse. Eu quero que meu filho seja o melhor que ele puder ser, né? Acho que isso foi o mais importante. E aí eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu não imaginei que nós chegaríamos tão longe em função em função da condição, do nível de autismo que o Nicolas tinha naquela época. Eu nunca que eu achei isso. Falei assim, pô, seu filho um dia vai estar com você no caldeirão do Mignon tocando piano para você cantar. Cara, eu falei, nunca isso vai acontecer. Meu filho não fala nada. Como que ele vai ir num lugar? Ah, seu filho vai ser palestrante, mas ele não conversa, né? Então, essas coisas eu nunca desejei. Claro, eu esperava que um dia ele tivesse uma evolução, mas nunca imaginei que a gente chegaria onde chegou. Mas o mais importante é, o Nicolas, ele está hoje da maneira como ele está pela condição genética dele, né? E pela condição pelo trabalho que a gente ajudou ele fazer, né? Então é uma soma da condição genética dele e do ambiente, né? Do ambiente que a gente proporcionou para ele. Às vezes as pessoas perguntam, você acha que teu filho é um exemplo para alguém? Não acho que ele é um exemplo para alguém. Eu não... Espera para dar o corte. Agora deu. Então, às vezes as pessoas elas me perguntam, cara, você acha que teu filho é um exemplo para alguém, cara? Kelly, eu acho que ele não é um exemplo para ninguém. O Nicolas, ele é um exemplo para ele mesmo. Ele é um exemplo para ele. Eu não acho que a minha família é um exemplo para ninguém. Nós somos um exemplo para a gente, para a nossa vida, só a gente sabe o quilo de sal que a gente comia todo dia, as dificuldades que a gente passou, né? E o quanto terrível foi, mas também o quanto que a gente conseguiu colher disso e viver e aprender e ser feliz nas dificuldades e ser feliz hoje, né? Quando as pessoas me perguntam o que é ter um exemplo, o exemplo para vocês, né, para o pessoal que está assistindo, o exemplo é teu filho, o exemplo é o teu paciente, o exemplo é teu aluno, o exemplo é o teu atendido. Ele é o exemplo hoje, você comparar ele hoje e comparar ele daqui 6 meses, como ele está. Comparar ele com ele mesmo daqui 1 ano. Então isso é mais justo, quando a gente compara as pessoas com elas mesmas. E o mais importante é valorizar o potencial das pessoas, porque é muito fácil, às vezes você olha uma pessoa com uma determinada deficiência e você fala, pô, esse cara não consegue fazer isso. Isso é muito simples, a gente consegue colocar defeito nas pessoas de uma maneira muito fácil. A conta inversa, ela às vezes é um pouco mais complexa, mas quando a gente treina para fazer isso, a gente consegue fazer de uma maneira muito legal.
que é justamente quando você passa a valorizar e a olhar as potencialidades daquela pessoa, o que ela faz de bem, o que ela faz de legal, o que ela tem de habilidade, né? Quais que são os talentos dela. E aí você passa a valorizar esses talentos e ela vai desenvolver ainda mais os talentos e vai desenvolver, às vezes sim, às vezes um pouco, às vezes em nível médio, aquilo que ela tem mais de dificuldade de fazer. Eu vou embora, Kelly. Se você não falar, Não, eu sou TDAH, eu vou, atropelo tudo, eu vou falando e olho para a câmera, nem perguntei qual câmera que eu olho, eu vou Mas é atrapalhar. isso mesmo. Alex, pra mim vocês são um exemplo, tá? Porque eu acho que vocês trazem muitas vivências dentro de uma mesma família, assim, né? Você tem várias... Você tem você como pai, que vem e traz a sua realidade, como foi para aceitar esse diagnóstico, como foi esse processo. Aí você tem a Anitta, que traz a questão muito da ciência ali, né? Tipo, pra gente seguir por um caminho, pra gente não cair em ciladas nesse meio, porque vai ter um monte de gente que, vendo a gente passar por várias questões que são difíceis no autismo, ainda vão querer colocar a gente na cilada mesmo, pra lucrar com isso, né? Sim, infelizmente. E aí a gente vê o Nicolas que, assim, é bem isso. Eu sempre falo, tem o esforço de todo mundo em redor daquela pessoa autista, mas tem o esforço dele, sabe? Tem o potencial dele, que ele se esforçou também para, né, ter esse desenvolvimento aonde ele chegou hoje, assim. Para mim, vocês são um grande exemplo, tá? Obrigado. E aí eu queria te perguntar justamente disso. Eu também sou TDAH aqui, também fico... Às vezes eu me perco no raciocínio. Mas a questão era, você é casado com a Anitta, que também é autista. Você é TDAH. O Nicolas é autista. E, assim, são neurodivergências diferentes uma da outra, né? Então, é legal também a gente falar disso, de como é também se respeitando dentro dessas diferenças, né? Como que é essa família atípica, né? Sabe, tipo, de você ter várias questões, cada um ali precisa de um suporte diferente dentro, né, da mesma família. Eu acho que a melhor fórmula que a gente pode utilizar, acho que quando uma coisa é muito complexa, eu procuro tentar trazer isso para uma simplicidade. Né? Eu procuro simplificar isso. Porque quanto mais a gente entende, quanto mais a gente coloca dificuldade em algo que a gente acha difícil, mais difícil aquela coisa fica em relação a gente. Não sei se o que eu falei teve muito sentido. Mas assim, quanto mais a questão, principalmente assim, quando a gente fala de relacionamentos entre pessoas, e seja independente do relacionamento que a gente estiver falando, é muito complicado, porque as pessoas elas têm anseios, vontades, têm uma visão de mundo, têm uma cultura, tudo isso compõe a maneira como a pessoa recebe o que ela vê, né? Então, eu acho que a nossa fórmula, ela deu muito certo porque a gente parte muito do respeito pelo outro, né? Pela empatia. Então, eu acho que isso foi algo que ajudou no nosso contexto. Então, todos têm uma personalidade diferente, alguns têm uma personalidade mais difícil na minha família, mas todo mundo entende que existe um ponto que a gente tem que ceder pelo outro e respeitar. Eu acho que isso que tornou a nossa experiência dentro de toda essa neurodivergência factível, né? Fez com que a gente conseguisse acontecer. Então, é óbvio que hoje a gente tem um entendimento de tudo, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples. O Nicolas, ele não comia, ele teve um problema uma restrição alimentar muito grande.
a gente não sabia na época que era por questões sensoriais. O tipo de comida que colocava na boca dele, ele tinha uma questão sensorial que atrapalhava. Então, quer dizer, hoje a gente tem essa informação. Então, a gente consegue passar hoje para as pessoas, para os pais, para amigos, pessoas que nos procuram. Olha, vê se não é a questão sensorial que está atrapalhando, essa questão da alimentação, né? E que está contribuindo para uma restrição alimentar. Então, lá atrás, a gente não tinha essas informações. Então, o Nicolas, na verdade, ele foi o pioneiro dentro das questões do autismo, que a gente trouxe isso para dentro da nossa casa, até para tentar conseguir ajudá-lo da melhor maneira possível. E depois a gente foi achando outros autistas na família. Meu sogro com 72 anos, meu cunhado com 34, a Anitta com 42 na época, não me recordo agora quando que ela teve o diagnóstico. E o Nicolas, então assim, nos deu um norte muito grande de como cuidar dos nossos, né? Então quando a gente começou a entender que a gente tinha que respeitar o limite das pessoas que estavam no espectro, que eram pessoas que funcionavam diferente, que meu sogro tinha um funcionamento diferente, a gente aplicou a análise aplicada do comportamento em todo mundo, a gente mudou, virou uma chave que a vida ficou muito melhor para todo mundo, né? Porque a gente passou a entender que essas pessoas tinham uma dificuldade de acordo com o transtorno que elas tinham, né? Então isso foi muito bacana. E assim eu mais adiante também, né, com o TDAH, eu fui diagnosticado tardiamente. E assim, não que eu negar, não quero ser neurodivergente, eu não quero não ter um transtorno. Nem era isso. Eu sempre me achei um cara que eu venho passando pela vida de uma maneira tranquila. Nunca achei que eu tive nenhum tipo de dificuldade. Então, quando eu tive o diagnóstico, eu comecei a voltar a alguns filmes lá atrás do passado. Então, eu lembro que eu tinha mais dificuldade para algumas matérias, algumas eu tinha um hiperfoco maior. Eu tinha que estudar, às vezes, muito mais do que os meus amigos para ter os mesmos resultados, né? Eu tinha uma impulsividade muito grande para algumas coisas. Eu sou uma pessoa de um temperamento assim muito calmo, eu sou muito tranquilo, mas às vezes eu perdi a paciência com coisas que não faziam sentido, assim, tipo, o cara podia xingar minha mãe, quebrar minha casa e eu dava um joia, segue, dou outra face e vamos embora. E às vezes a pessoa chegava na minha casa e, sei lá, bebia na minha caneca e eu perdi a paciência com ela, entendeu? Então eu tinha algumas coisas que eram meio. É, a balança era muito diferente. Então o diagnóstico ele me trouxe essa luz, assim, de entender que eu preciso me organizar melhor, que eu tenho uma dificuldade de organização. Então hoje eu sou escravo de agendas, eu preciso estar com agenda para me lembrar que eu tenho outra agenda, que lá estão os meus compromissos, e eu consigo trabalhar essas questões da impulsividade que o transtorno me traz e tudo. Mas dentro de todo esse ambiente assim super neurodivergente, a gente, é muito feliz, assim, vive muito, muito tranquilamente, graças a Deus, assim. Hoje a gente, é o que eu falei, eu não tenho vergonha, eu não achei que a gente chegaria tão longe, não achei que a gente teria, que meu filho teria o futuro que ele está tendo, o reconhecimento que ele está tendo, o artista maravilhoso que ele tem se tornado, prestigiado fora do país, internacionalmente, prestigiado dentro do país, né, com linha de roupa, móveis, tapete, lenço, caneca, camiseta, faz um monte de trabalho, além dos quadros que são maravilhosos, utiliza técnicas que eu nunca nem imaginei na minha vida que eram possíveis ser feitas, né, aclamado por nomes hoje da arte, pessoas que são especialistas, né, além do palestrante maravilhoso, do atendente terapêutico que ele tem hoje, né, ele é auxiliar, na verdade, dos terapeutas, ele trabalha numa clínica em São Paulo, ele atende um grupo de autistas adolescentes, depois agora ele está trabalhando com os pequenininhos também, então o que é o limite para o meu filho, né? Não quero, a gente não tem que cravar, né, um limite, né? O Nicolas ele tem déficit intelectual por áreas, então, por exemplo, ele não consegue fazer uma faculdade, fazer uma universidade,
E a gente colocou na conta e falou, meu, ele tem uma série de outras habilidades. Vai para fotografia, filho, vai para arte, vai estudar as coisas que você acha que tem que ser, que te fazem felizes e que um dia vão reverter alguma coisa para você se manter. Porque essa eu acho que é a maior preocupação de todo pai, assim, de uma criança de um adolescente, de um adulto, né, principalmente no espectro do autismo, não retirando outros transtornos, né, outras deficiências que a gente sabe que existem milhares, né, mas falando assim do que a gente vive na pele, a gente sempre tem essa preocupação, né, o que vai ser do meu filho quando eu não estiver aqui, né, então isso acho que não é necessariamente quem vai cuidar do meu filho, né, que eu vou ter alguém da família, algum amigo, alguém que vai ajudá-lo, isso eu não tenho dúvida, mas e o ele se sentir bem, né? Se sentir parte, de fazer a engrenagem girar, de ganhar o dinheirinho dele, de ter as coisinhas dele, de fazer eu quero fazer isso. Então a gente está brigando por isso e está muito feliz de ver onde ele está hoje, né? Isso é bem gratificante, assim, eu sou muito grato a Deus por tudo que ele tem nos entregado. A gente tá chegando ali no nosso tempinho, assim, Alex. Por mim, eu ficava escutando você aqui falar várias... Queria saber de muitas coisas, até, tipo, de fases, assim, né? O que foi mais difícil? Adolescência, essa mudança pra vida adulta e tudo mais. Mas é muita coisa, assim, né? Deixa até o convite já pra gente marcar outro dia pra falar, né? Isso que seja online ali, claro. Porque eu vejo que acho que até as questões vão mudando, né? Conforme eles vão... Sim, as preocupações de quando ele tinha 2 anos não são as mesmas de quando ele tem 25, né? Então. A gente vai mudando. Mas eu queria pedir pra você... Tudo que você falou já foi meio que uma... Eu vejo muito assim como uma mensagem super positiva para as pessoas. Mas eu queria pedir uma mensagem mesmo para aqueles pais. Agora eu tô pedindo pra você falar mesmo pros pais homens mesmo, tá? Principalmente. Que muitas vezes tem uma dificuldade ali ainda de lidar com essa ideia no começo, quando é apresentada, sabe? Então, uma mensagem pra gente deixar para esse público que tá chegando agora, sabe? Tá entrando ali no mundo do autismo, assim. Eu acho que a mensagem mais importante que eu posso deixar é o não a gente já tem. A gente tem que correr atrás do sim. A gente tem que acreditar nas pessoas, a gente tem que ter empatia pelas pessoas. A gente não pode colocar um rótulo, né? O diagnóstico ele não é um rótulo, o diagnóstico ele é um direcionamento, é um norte, né? Então não pode, meu filho é autista, agora ele não é mais nada, né? Ele vai ter uma série de características, dentre elas o autismo. Mas eu acho que o mais importante é a gente respeitar as pessoas e sempre enveredar pelo caminho da ciência, porque a gente foi por esse caminho, a gente não correu atrás de nada que fosse milagroso, pseudociência, charlatanismo, toma isso que vai dar certo. A gente sempre se baseou pela ciência, por aquilo que tem evidência científica, e a gente foi por esse caminho e não tem do que se arrepender, né? Pra gente foi o que deu certo. E respeitar, né? Respeitar as pessoas, eu acho que isso é o mais importante, né? Porque o autismo tem uma variabilidade muito grande, por isso até que a gente utiliza o termo espectro, né? Então, se você pega o nível 3 de suporte, você tem uma variabilidade gigante. Você pega o nível 2, você tem uma variabilidade gigante. Você pega o nível 1, você tem uma variabilidade gigante. Então, respeitar as pessoas, valorizar o potencial delas, né? E não tem pessoas que estão muito bem também e acham que está tudo certo, né? Não tem, dentro dessa questão da neurodivergência, a gente tem que respeitar as pessoas que também estão bem, né? Que não querem, eu acho que assim, a ciência está aí, ela não quer não quer acabar com o autismo, curar as pessoas, né, do autismo. Eu acho que a gente tem que pensar que a gente está levando qualidade de vida, né, um processo de qualidade de vida para todo mundo. Então, a pessoa que tem mais dificuldade,
numa determinada coisa, ela vai utilizar ali a ciência para que ela consiga quebrar aquelas barreiras, aquilo que está incomodando ela, né? E isso acontece até hoje. A gente tem muitos pais, né, que correm atrás dos diagnósticos dos filhos e acabam se encontrando no espectro também e acabam tendo o diagnóstico. Eu não conheci até hoje, Kelly, eu não conheço assim ninguém que foi diagnosticado, por exemplo, tardiamente, que o diagnóstico não foi revelador e foi positivo. Eu não conheço. Também não. Pode até ser que, né, alguém, de repente, nos comentários, aí, alguém do canal, algum inscrito, fale, pô, eu não gosto, tal. Eu nunca vi. Todas as pessoas que eu tive a oportunidade de conversar sempre me disseram, cara, o diagnóstico sempre foi assim, foi revelador. Eu respondi uma série de perguntas que eu me fiz a vida inteira e eu nunca entendi. Então, acho que é isso. É não buscar essa questão de, vou buscar uma normalidade, Não, cara, é qualidade de vida e a gente quebrar barreiras e fazer com que essas pessoas sejam felizes, assim como nós também queremos ser felizes, sendo típicos ou sendo atípicos, né? Eu acho que esse é o objetivo de todo mundo. Exatamente. Por isso que o que a gente mais quer na vida é a felicidade dos nossos filhos, né? Por isso que quando você falou lá que a gente idealiza e tal, né? Não é... A gente idealiza não que o nosso filho seja feliz. E daí a gente tem medo, eu acho que nessa hora o nosso maior medo é, será que vai ser feliz? Será que... Então, né? Acho que é isso que é... Eu sou uma pessoa completamente diferente, né? De quando... Por N motivos. Por ter sido pela paternidade, por ter sido pai do Nicolas, que é atípico, por ter sido pai do Guilherme, que é típico, e por toda a experiência que eu tive até aqui, assim, não tem... Eu acho que a gente tem que aproveitar na dificuldade, é ruim, né? Óbvio que a gente quer que... Nosso maior desejo é que o caminho, né, que a vida das pessoas seja uma linha de felicidade em todos os momentos, mas não é. A gente tem altos e baixos em todos os momentos. Então, eu acho que o mais interessante, né, de tudo é a gente se apegar na busca realmente de qualidade de vida, né? E essa felicidade hipotética, né, aquela coisa absurda, um dia eu vou chegar lá na frente e vou ser feliz. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente é feliz todos os dias, né, de estar aqui gravando com você agora, de poder passar uma coisa legal, né, de ter conhecido vocês pessoalmente, e isso para mim já é uma felicidade, um fragmento que eu vou levar para minha semana, vou levar para o meu mês, vou levar para o meu ano. Eu acho que é isso. Eu tô bem encantada de conhecer vocês também. Já tive ouvido falar, eles são incríveis, e realmente vocês são incríveis, tá? Obrigado. Então, obrigada por estar aqui com a gente. E, pessoal, sigam tanto o Alex, quanto a doutora Anitta, quanto o Nicolas lá nas redes sociais. Todas elas estão aqui embaixo, tá? No perfil. E aí a gente terminou aqui a parte, né, com o Alexander, e agora a gente vai chamar o Nicolas para que ele venha conversar aqui com a gente um pouquinho, né, sobre vários temas relacionados ao autismo. Tá bom, gente? E as profissões que ele desenvolve no momento. E vamos conhecer melhor o Nicolas aí, né? Então, com vocês também a parte do Nicolas. Hoje a gente vai continuar a conversa aqui, gente, com a família Brito Salles. E a gente tá com o Nicolas aqui hoje, Nicolas Brito Salles. E ele vai conversar com a gente sobre o ser autista e sobre as profissões. Posso falar as profissões, né, Nicolas? As profissões, ótimo. Tal. Então, Nicolas, primeira coisa, obrigada por ter aceitado conversar com a gente aqui. Imagina, que isso. Boa noite, gente, tudo bem com vocês? E aí, Nicolas, fica bem à vontade, tá? Você pode olhar para aquela câmera, pode conversar comigo na hora que estiver tranquilo, sabe? Tá bom, ok. Nicolas, obrigado. Então, você é autista. Uhum. E como que você se percebe como autista, assim? Como que você se vê sendo autista? Bom, primeiramente eu me vejo como um ser humano, né? Porque toda pessoa com autismo também é ser humano. E eu também me vejo, assim, eu me vejo como um rapaz, assim, um jovem que ainda está aprendendo bastante sobre esse mundo.
e que eu estou, assim, focando nas minhas carreiras o máximo possível, seja ela de palestrante, fotógrafo, escritor, assistente terapêutico e artista plástico, em especial fotógrafo e artista plástico. Nicolas, você falou 5 profissões. Pois é. Como 5 que você foi profissões. descobrindo elas, assim? Elas eram hiperfocos pra você antes? Como que você diz, eu gostei disso, ou quero me dedicar a isso agora, ou como que é? Bom, cada uma delas teve uma descoberta, né? Vamos dizer assim, um descobrimento, entre aspas, tipo, bem aos poucos. Porque, assim, minha mãe que me apresentou a fotografia, e aí eu simplesmente fiquei apaixonado por esse mundo, né? Ela via que eu tinha um olhar diferenciado, né, para fazer as fotos, mas comigo ainda era bem complicado, né, vamos dizer assim, porque ela me dava todo o suporte, ela estudou algumas coisas para depois me ensinar, porque eu tenho déficit de atenção, né? E aí ela viu que eu tinha um olhar muito bom e para fotografar, para fazer arte, e aí depois hoje em dia ela fala que, assim, segundo ela, eu fotografo melhor do que ela. Ela sempre diz isso, não sei se brincando ou falando sério. Mas é basicamente isso, eu tive esse foco na fotografia. Em relação às palestras, eu me ofereci quando eu era um adolescente de 11 anos, né? 12 anos, desculpa. E aí, quando a minha mãe, ela, tipo, ela tinha sido convidada para fazer uma palestra, né, em São Paulo ainda. E aí eu tinha falado, eu tinha perguntado, você vai fazer uma palestra sobre mim? Ela, vou. E aí depois eu me ofereci e disse, então acho que eu também vou querer falar sobre mim. E ela, mas você vai conseguir? Sim, eu posso tentar. E depois ela, olha, tá bom, eu vou ver com o pessoal lá que tá organizando o evento e a gente faz uma coisa pra você. Eu fiz 4 slides e o pessoal gostou bastante para um autista que tinha muita dificuldade verbalmente. E desde então a gente dá palestra pelo Brasil inteiro, atualmente pelo mundo inteiro, né? Mas principalmente pelo Brasil. E em relação às outras profissões, eu tenho, tipo, mais como passatempo mesmo, em relação à literatura e o meu trabalho como assistente terapêutico. Eu ajudo a cuidar de jovens com TEA, né? E agora eu tô começando recentemente com as crianças e eu tô gostando bastante. Eu tô escrevendo agora livros infantis agora, já escrevi um livro sobre a minha vida. Mas meu foco principal hoje em dia são livros infantis para criar universos novos e também para dar mensagens para crianças e para adultos. Mas é basicamente isso. E as artes plásticas? Bom, em relação às artes plásticas, eu gostava muito, quando eu era pequeno, eu gostava muito de objetos giratórios, né? Então, todas as artes plásticas que eu faço, 90% delas são, 80, vai, são giratórias, né? Então eu me baseei muito na minha época quando eu era criança, quando eu gostava muito de ventiladores, máquinas de lavar. O meu negócio não era lojas de brinquedos, não era PB Kids e ReHap. Meu negócio era Marabras e Casas Bahia, sabe? Toda vez quando tinha uma loja dessas, eu puxava os meus pais para eles me levarem para me mostrarem todos os ventiladores e todas as máquinas de lavar, um por um. Você gostava de ver as hélices, essas coisas. Exatamente. E aí, desde então, eu tipo, me baseei nessa minha infância para compartilhar para as pessoas o meu trabalho atual de artista plástico, me baseando nessa minha infância por essa fascinação que eu tinha de objetos giratórios. E aí, tanto a parte dos quadros, quanto a parte da fotografia também, isso virou realmente um trabalho, no sentido de que você faz essas obras, você vende essas obras, né? Tipo, é uma profissão mesmo, né? É uma profissão e é uma profissão que eu pretendo seguir em frente. Acho que até onde for possível. E aí, você consegue lembrar, assim, Nicolas, por exemplo, das artes plásticas, né? Tipo, na fotografia foi sua mãe que começou a te apresentar, então ela que provavelmente, né, te deu a máquina, você chegou a fazer curso ou você foi meio autodidata, assim, das coisas? Eu fiz um curso no começo, mas eu não fui até o final. Quem fez mais o curso mesmo foi, justamente como eu falei, foi a minha mãe para ela me ajudar a ensinar depois, porque eu tenho déficit de atenção.
Então, foi basicamente isso. Foi um pouco mais de autodidata mesmo, e eu fui me descobrindo. E o que você mais gosta de fotografar? Bom, eu gosto muito de fotografar paisagens, gosto de fazer book de pré-casamento. Sério? Sim. E aí, volta e meia, eu acabo fotografando algum lugar específico que, tipo, eu sei que pode dar uma arte boa, e aí eu faço uma arte plástica. Ou então, tipo, eu posso tirar uma foto acidentalmente que não ficou tão boa, mas usar aquilo para também transformar em uma arte. Ou aproveitar, ou reaproveitar uma foto que também tinha ficado muito inferior para também transformar em uma arte plástica. Tem várias maneiras. Na verdade, você aproveita tudo que você tá utilizando ali, você vai aproveitando de alguma forma. Exatamente. Quando você falou ali do pré-casamento com os noivos mesmo? Com os noivos, sim. Eu gosto muito de fotografar o pré-casamento, mas eu não gosto de fotografar o casamento em si. Eu tive uma experiência e já foi a primeira e a última, porque foi muito caótico, né? Porque é isso que eu te perguntar, não é muita gente, muito, né? O É casamento muita deve gente, ser... Né? é muita gente, muito caos. E só de fotografar, tipo, os dois noivos, assim, já é a coisa mais fofa e mais linda. Em lugares que eles quiserem, já é uma coisa que aquece o meu coração. Como que é a sua relação também, assim, entrando já que a gente tá falando de relacionamento com outras pessoas, né? É fácil essa parte de comunicação com as outras pessoas? Não pega a gente muito difícil de lidar, assim? Tipo... Olha, antigamente era bem pior. Hoje em dia eu já tô conseguindo me relacionar um pouco melhor do que era antigamente. Hoje em dia eu tô conseguindo sair mais de casa com amigos, tô conseguindo me comunicar melhor como era antigamente, tô conseguindo fazer muitas falas sarcásticas, irônicas, entendendo piadas de duplo sentido e assim por diante. E eu acho que nessa parte da comunicação é uma coisa que ajuda bastante e eu acho que é sensacional, para falar a verdade. Nicolas, e pra você trabalhar, assim, tem que viajar bastante do seu trabalho, né? Como que é É o essa... que eu Você digo. gosta de viajar? Olha, não é uma coisa que eu sou muito fã de viajar, principalmente pelo Brasil, mas não é nem desvalorizando o nosso país, afinal o Brasil é um país maravilhoso. Mas é que eu já viajei tantas vezes por quase todos os estados que eu já meio que enjoei, sabe? Hoje em dia Entendi. o meu negócio é mais viajar para o exterior para passear uma vez ou outra, porque o meu negócio não é ponto turístico, o meu negócio é supermercado no exterior, Ah, eu sabe? adoro! Então, eu também amo você comprar guloseimas que não tem aqui no Brasil, sabe? A gente foi pra Europa no final do ano passado. E aí eu ia pro mercado, era como se fosse o meu passatempo. Porque eu ficava olhando todas as coisas. Ai, que maravilha. Nossa, aí, ó. Achamos uma coisa em comum. A última vez quando eu fui pros Estados Unidos ano passado, Nossa. quando eu fui pra Flórida, eu quase que enchi a minha mala de Oreo, Doritos. Não sei se pode falar as marcas aqui. Tá bom. Essas coisas gostosas, né? Coisas gostosas que a gente não encontra aqui no Brasil. E aí, quando eu vou viajar pelo Brasil, eu já meio que fico, assim, meio que enjoado, sabe? Não é uma coisa que mas eu gosto de, tipo, quando eu consigo fazer o meu trabalho e consigo passar a mensagem para as pessoas, o pessoal fica satisfeito. Eu gosto quando a gente sai do local e já fica com aquela sensação de conquista, sabe? Uhum. E aí, tipo, mudar a vida das pessoas, isso já é maravilhoso e sensacional. Sabe, eu vou voltar lá Então tem seus altos e baixos. Então, né? Eu vou voltar só a falar ali dos negócios dos Estados Unidos, né? Uma vez a gente foi também. E aí eu lembro que a gente foi no mercado. Nossa filha era pequenininha, a gente foi pra comprar leite. Uhum. Só que foi a primeira vez que a gente foi no mercado, assim. E aí... é muita opção de coisas, né? É muita opção, nossa. Meu Deus do céu. E as coisas são todas grandes nos Estados Unidos, né? Grandes. É tudo grande. Tipo, era tudo tamanho da tua cabeça, assim. Sensacional. Sério. É maravilhoso. E, ironicamente, a primeira vez quando a gente foi pra se preparar pra gente se proteger do furacão Irma. Sério? Então você já viu como é que foi, né? As prateleiras, elas estavam quase vazias e ainda assim com bastante opção legal. Daí eu lembro que nessa primeira vez que a gente chegou em casa e a gente esqueceu de comprar o leite, porque tinha tanta coisa legal
que você vê lá. Acontece Que isso. daí você volta e tipo, nossa, que legal. Às vezes você, tipo, vai com foco em uma coisa, alguma coisa específica, né? Ah, preciso comprar leite, preciso comprar vegetal, preciso comprar o arroz que tem aqui. Você vai lá e compra salgadinho, refrigerante. Você compra outras iguarias que tem lá. É muito bom. Você gosta então dessas coisas de ir no mercado, de escolher Sou apaixonado. escolher suas coisas? Apaixonado. Tipo... Sim, é um dos meus. Quando o assunto. Quando eu, tipo, já vejo que eu tenho a oportunidade de passear pra fora do Brasil, já vira o meu hiperfoco. Direto eu fico pesquisando as guloseimas diferentes que tem fora do Brasil, no país específico, e já, tipo, vou em busca e já é praticamente uma caça ao tesouro. É uma delícia mesmo. Eu falo, ó, sim. gente, depois você volta e dá uma... Até você se adaptar de novo é um pouquinho... Nossa, sim, é verdade. Porque quando você... A gente tem coisas bem gostosas, tá, pessoal? Eu só tô dizendo assim que a gente vai e é muito diferente do que a gente tá acostumado. Aí você fica que nem criança, né? É disso que a gente tá falando, Deslumbrando. gente. Novamente, não é desvalorizando Não. o nosso país, tá? Pelo amor de Deus. É que a gente gosta muito de coisas diferentes, que quando a gente, tipo, a gente vai e fica passeando lá e só fica naquela coisa diferente, pra voltar pra... Depois é difícil de se readaptar, né? Porque a gente tomava café da manhã lá com panqueca americana, ovos, Que delícia, bacon. gente. Aí pra gente voltar com aquele maravilhoso pão de queijo e café, aquele cafezinho preto, né? Aquele pãozinho com manteiga. É difícil, né? Depois de se adaptar. Mas aí se readapta de novo e de novo fica tudo uma delícia. Fica tudo uma delícia, é bem isso. Sim. Mas então, assim, quando você viaja, tá? Seja pro Brasil e tal, essa coisa, então, pra você não tem problema, porque de estar fora da sua casa, de mudar a rotina. Olha, hoje em dia... Já se adaptou com isso? Hoje eu já me adaptei com isso, mas também não é uma coisa que eu gosto, né? Vamos dizer assim. Eu só faço porque é o meu trabalho. Mas quando novamente, eu falo que, tipo, quando eu dou o melhor de mim para as pessoas e quando a gente faz o nosso trabalho nas palestras e tal e muda a vida das pessoas, o meu coração já fica muito aquecido e já é uma coisa que vale muito a pena. Já é um bom incentivo esse, na minha opinião, de verdade. E como você foi parar trabalhando da parte ali terapêutica? De Então, assistente terapêutico? isso aí foi o seguinte, eu tinha feito um teste, assim, aqui mesmo em Curitiba, numa clínica, onde eu ajudei 3 jovens autistas de nível de suporte 3 a 2 a fazer panquecas americanas. Eles gostaram muito do resultado e ficou por isso. Até que uns 5, 6 meses se passaram, a gente foi para um evento no Tearteiro. Não sei nem se pode falar o nome. Pode. Ah, tá bom, ok. E aí depois eu encontrei lá 3 mulheres que, assim, estavam conversando com a minha mãe. A minha mãe falou do meu histórico de aplicação terapêutica que eu já fiz com jovens e também algumas vezes com ela, com outros clientes dela. E elas ficaram muito interessadas. E aí elas me chamaram para ir trabalhar na clínica, porque eu posso falar o nome aqui? Pode. Na Clínica Gradual. E a Clínica Gradual, eles abriram recentemente naquela época, né? Um grupo de jovens que não tinha, porque só tinham crianças. E aí eles me chamaram para eu ser o aplicador terapêutico dos jovens. Então, eu sou o assistente dos outros líderes de ambiente lá daquela clínica, né? Então, basicamente, eu incentivo e dou suporte tanto para os meus jovens com teto, tanto também quanto eu ajudo os líderes de ambiente, né? E, recentemente, eu também comecei com as crianças agora. Eu sou estagiário. Eu estou trabalhando como estagiário, mas eu também pretendo ser um AT aí de uma criança, se Deus permitir. Com certeza vai permitir, viu? E me diga uma coisa, assim, os seus livros, onde que o pessoal pode... Bom, nós temos os nossos livros digitais na Amazon, mas a gente mais vende fisicamente em eventos que a gente faz. Meus livros infantis
todos eles se esgotaram. Ai, que legal. Isso é ótimo, porque Ótimo, gente. fez um sucesso. O livro da Ivana e a Cura para o Preconceito fez um sucesso surpreendente. Eu simplesmente fiquei muito chocado e muito feliz mesmo, de verdade. Poxa, em um ano a gente já tinha vendido todas as cópias já. O livro ele tinha sido lançado de março para abril de 2019 e já esgotou em novembro de 2019. Então, assim, o pessoal adorou. E eu pretendo fazer a versão física dele de novo e pretendo fazer a versão física do meu segundo livro infantil, que já foi escrito, mas que só existe digital, que é o Patovão, Uma Amizade Inesperada. Muito bom também. Então, minha meta agora é reimprimir o livro da Ivana, imprimir o livro do Patovão, que ainda não viu a luz do dia e só existe digital. E agora eu tô escrevendo o meu terceiro livro infantil. Que é também... Você também quer imprimir, vai fazer... Você tem uma editora? Como que é? Não, a gente... Ó, editoras. Não, editora, se alguém tiver algum interesse aí... Tá aí, estamos né? totalmente à disposição, mas ainda não temos uma editora específica. Que ajuda bastante quando você tem, né, alguém pra... ali na parte da edição, assim, pra ajudar. Sim. E aí, eu vi também que no site vocês vendem alguns produtos, né? Vendemos produtos. Que a gente vende canecas, camisetas, com artes abstratas minhas. Lenços pra mulheres. Né? É tudo arte sua que tá Tudo lá. arte minha, sim. Tudo arte minha. Toda arte abstrata que eu faço tem lá pro pessoal se interessar e comprar. E como que foi pra você essa experiência, assim? Você já foi nos programas bem legais, assim, né? Tipo, grandes e tal. Como que foi essa experiência de falar pra um público tão grande? Porque quando a gente fala na TV, tipo, você vai num programa ao vivo lá, ou grava e tal, vai pra muita gente, né, Nicolas? Assim, é tipo a mensagem, né? Diferente de quando você dá uma palestra que não tá mais só naquele auditório, né? Não, então. E aí isso daí pra mim já é bem... eu fico com muita... Vamos dizer assim, eu fico muito... Às vezes eu fico com muito ansioso, né, pra compartilhar isso com as pessoas, porque eu tenho muito medo de falar alguma coisa errada, né? Se falar aqui, depois a gente corta, tá? Não tem problema. Mas essas experiências de programas que eu já fui foram muito legais, me ajudaram muito na minha carreira, de verdade. E, nossa, foi maravilhoso, de verdade. Por exemplo, o próprio programa que eu fui do Marcos Mion foi, assim, quase, tipo, praticamente mudou a minha vida. Foi uma coisa que ajudou muito, que ajudou muito na minha carreira. E os meus amigos, as pessoas, assim, me mandavam mensagem, me seguiam nas redes sociais, meu celular tremia, ficava quente. O pessoal mandava mensagem pra mim, tipo, como se fosse, sei lá, final de Copa do Mundo, sabe? E aí eu fiquei muito maravilhado com aquilo e me ajudou bastante, pode ter certeza. E, Nicolas, tem alguma coisa que você não gosta, assim, que as pessoas façam e que te irrita um pouco? Olha, tem coisas bobas que eu não gosto que as pessoas fazem comigo, que é cutucar, né? Nunca suportei cutucadas, sabe? Essas cutucadas que você faz com... É chato, né? Pois é. Eu também acho que é bem chato, assim. Eu acho que é bem irritante, né? Vamos dizer assim. O pessoal acha que é frescura, mas não é. É coisa sensorial mesmo. Minha mãe também tem isso. O meu pai não tem. Mas eu e a minha mãe somos os que mais temos, principalmente ela, né? Toda vez quando alguém cutuca, a gente já sente, assim... uma coisa nas veias, né? Bem diferenciado. Bem, vamos dizer assim, porque a gente tem transtorno, porque eu tenho transtorno sensorial, né, então essa questão sensorial minha também em relação a cutucadas é bem sério, a mesma coisa no caso da minha mãe. A parte sensorial, pelo menos, a maioria dos autistas, né, tem essa coisa de se sentir incomodado mesmo por alguma questão, ou por a luz, ou pelo cheiro, ou pelo barulho, então são Exatamente. Coisas que as pessoas precisam entender que são coisas sérias mesmo, né? Que, tipo, tem que respeitar ali quando a pessoa te diz não gosto disso, ou não gosto daquilo, né? É isso aí.
Peraí, mais alguma... Vamos pensar aqui. Quer mais alguma coisa que você quer falar, assim? Que daí a gente traz mais um tópico. Vamos ver. Acho que já foi tudo, né? Vamos... Se então, quiser aplicar mais alguma coisa, pode também. Vamos para uma... Então, assim, como se fosse uma mensagem para as pessoas que querem... Que são autistas também. Ótimo, que querem procurar uma profissão. Pode ser. Né? Tipo... Tá certo. Pode ser? Pode. Ô, Nicolas, e assim, o que você diria para as pessoas que são autistas, que estão aí... Principalmente quem tá entrando na vida adulta, né? Que muitas vezes fica perdido de saber o que eu vou fazer como profissão, será que eu tenho... Que muita gente ainda pensa que, tem que ir pra faculdade, mas não precisa ir pra faculdade, né? Tipo, necessariamente. Então, assim, qual que é a mensagem que a gente passa pra pessoa autista ali que tá procurando pra se encontrar mesmo, né? Uhum. Bom, isso é muito importante porque é o seguinte, pessoas com TEA, eu acho que, assim, não que elas não possam fazer faculdade, elas podem, mas o que eu acho que falta na faculdade mais é inclusão. Uhum. Inclusão como se tem hoje em dia nas escolas aqui do Brasil, que já estão fazendo um trabalho muito bom. Eu acho que a faculdade precisaria melhorar um pouco mais esse aspecto. Tem que evoluir bastante. Tem que evoluir bastante, ainda está devagar e dá para melhorar. Em relação a pessoas com TEA que ainda estão se descobrindo e que buscam alguma profissão, eu só deixo novamente o que eu sempre falo, que eu sempre gosto muito de falar para as pessoas. Nós temos que lembrar que nem todo ser humano é autista, mas todo autista é ser humano e cada autista é único. E também, se você quiser buscar alguma profissão na sua vida, nunca desista. E é aquela coisa que a minha mãe sempre fala. Essa frase é da minha mãe, que eu gosto muito, que é: tudo só é 100% possível se você tentar 100%. Isso vale para os autistas também, que estão buscando suas vidas, como também vale para as mães atípicas. Pais atípicos no geral, né? Porque eles sempre falam que já tentaram bastante coisa pro filho, às vezes até falam: eu já tentei de tudo, mas o seu filho morreu? Não, então ainda há esperança, é apenas questão de incentivo. É isso aí, adorei a frase. Obrigado. Adorei mesmo. Foi um prazer conversar com todos vocês, Nicolas, assim, tipo... É uma família muito inspiradora e que a gente aprende muito mesmo pelo exemplo. E, gente, tá interessado? Vai lá conhecer o trabalho do Nicolas. Tem o site, pesquisa mais ali sobre os livros, sobre quem quiser te contratar como fotógrafo também. Aí entra em contato, né, Nicolas? Sim. Casamentos, pré-casamentos. Né? Pré-casamento. Pré-casamento de preferência. E é isso, muito obrigada, viu? Muito obrigado de coração, viu? Eu que agradeço muito, assim. E é isso, pessoal. Então, agradecer pra você que ficou aqui com a gente até agora, que se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas. É uma forma que você tem de estar incentivando o nosso trabalho aqui e chegar pra muita gente aí que precisa de informação de qualidade para que tenha um caminho mais tranquilo aí nesse mundo da neurodivergência, tá bom? Beijo grande e até o próximo episódio.